Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu, como a maioria, a grande e massiva mesmo, maioria da humanidade, desde criança, comecei a trabalhar em busca da riqueza, em busca do sucesso, do sucesso material, obviamente. Nasci pobre. Eu já relatei alguns detalhes da minha vida em outras oportunidades, em outros vídeos, e numa família extremamente materialista. Pobre, materialista, como é a grande maioria. E toda a minha visão de mundo foi formada baseada nisso, na crença, de que a gente está no mundo para adquirir, para ter, e que você tem que lutar, você tem que batalhar pelo seu quinhão. Uma coisa interessante é que eu vivi a minha vida inteira com medo, um medo terrível de perder, medo da perda da estima das pessoas, da perda do afeto, do abandono, com medo do abandono, medo da rejeição, então nem se fala. E uma das coisas que eu imaginava, e depois eu percebi que realmente a sociedade nos ensina a pensar assim, era de que na medida em que eu me tornasse uma pessoa de sucesso, bem-sucedida materialmente, eu ia ser melhor aceito. E na verdade até isso acontece. Surgem mais amigos, entre aspas, e só que depois, obviamente, depois de 30 anos, mais de 30 anos, nesse erro de interpretação, aferrado a esse erro de interpretação, quando eu perdi tudo o que eu tinha construído materialmente e de relacionamentos e tal, família, amigos, esses amigos entre aspas que eu digo, sumiram todos e eu acabei me vendo totalmente só. E não é uma queixa, obviamente, porque foi justamente nesse momento que eu comecei a enxergar as coisas com mais clareza, e eu digo que foi nesse momento da minha vida, nessa altura da minha vida, que eu comecei a despertar. E fui tomando decisões ao longo desse despertamento, e uma delas foi a de viver uma vida completamente diferente daquela que eu tinha vivido anteriormente. Ou seja, eu vivi uma vida de controle, eu tentei controlar todos os aspectos da minha vida por causa do medo, porque o fundamento da minha vida era o medo de perder. Então, durante esses 35 anos, mais ou menos, eu tentei controlar as coisas na minha volta para não perdê-las. Curiosamente, isso me levou a perdê-las. Só depois eu descobri e compreendi, que tudo aquilo que você teme, você atrai. É a lei da atração. Então, tudo aquilo que você teme, você acredita. Então, eu acabei atraindo para a minha vida sem perceber, A gente age no modo inconsciente, então eu não percebi que estava atraindo por causa das minhas atitudes, por causa justamente do meu controle, da minha necessidade de controle, porque controle eu não tinha nenhum, era um controle imaginário. Por causa dessa necessidade de controle, eu justamente atraí aquilo que eu mais temia e perdi. E foi a grande graça da minha vida, no sentido de bênção, o grande acontecimento, porque isso me levou a despertar. E despertando, como eu ia dizendo, eu resolvi fazer tudo ao contrário. Mas não foi fácil. E não está sendo fácil. Muitas pessoas acham que quando a gente decide, entre aspas, então eu decidi agora não ter mais medo. E eu nunca mais vou ter medo porque eu decidi assim. Não é assim. A mente que decide algo, ela comete suicídio. Então, na verdade, eu faço essa escolha todos os dias. Aquele hábito do medo que eu possuía, porque sim, era um hábito,
continua, mesmo que reduzidamente, ele continua em mim, ele faz parte de mim. Isso é uma característica que eu trago já de várias existências, não é uma coisa que eu adquiri agora nessa existência. É uma coisa que eu tenho que curar, eu tenho consciência disso, de que essa é a minha grande cura, é a minha grande chance de cura. Então eu estou indo em busca da minha cura. E eu decidi, aos poucos, como eu disse, não foi de uma vez só, e continuo decidindo não ceder mais ao medo. Mas isso não significa que ele não surja. Ele surge, ele ecoa dentro de mim. E eu decidi viver, como eu disse, tudo ao contrário. Então, quer dizer, como eu era muito controlador, muito apegado e costumava antecipar tudo, eu era muito ligado à mente, ligado ao mundo, eu buscava antecipar todas as possibilidades de acontecimento para não errar. E eu comecei a fazer justamente o contrário. Eu larguei. Mas isso não é assim. É isso que eu estou tentando dizer. Hoje eu larguei tudo e pronto. Todos os dias eu tenho que fazer essa escolha. Quando a minha mente resolve controlar, eu preciso lembrar-me e escolher de novo, largar. Ou seja, me entregar à vida e aceitar. E eu vou dizer para vocês, não é fácil, porque aos poucos eu tive que me desconstruir e deixar ir aquele Dinei velho, apegado e controlador, que está presente ainda em mim, né? Não, ele não morreu de vez. Então vejam como não é fácil realmente, quanto mais apegado nós estamos, que era o meu caso, a nossa identidade material, a nossa identidade física, a nossa identidade do mundo, a nossa identidade mental, repito, era o meu caso, mais difícil é o desapego. Então, muitas pessoas acham que eu estou aqui falando de coisas que eu já estou transformado, já estou iluminado, já estou resolvido, e é o contrário. Todos os dias, e isso aí é uma coisa que todo mestre vai ensinar para você. Todos os mestres atuais e antigos vai dizer para você. Buda chegou ao caminho do meio, aliás, curiosamente, numa mesma época que Lao Tse, né? Buda na Índia, Lao Tse na China, Lao Tse através do Tao, né? Que é o caminho, e Buda chegou ao caminho do meio, a conclusão, ou melhor dizendo, a essa interpretação da vida, que nós temos que encontrar o caminho do meio, vivenciando o caminho do meio em si mesmo. Buda foi aos extremos. E eu, para me compreender, eu também resolvi ir aos extremos. Então eu fiz, como falei num outro vídeo, né? Estou experimentando jejum, estou experimentando tudo o que a vida oferece. Estou experimentando aceitação, estou experimentando estar completamente sem dinheiro, estou experimentando ajuda, aceitar a ajuda de outras pessoas, coisa que eu nunca nem cogitei na minha vida, né? Por causa do meu ego, meu orgulho. Hoje, para poder manter esse trabalho funcionando, eu tenho que exercitar a minha humildade, como falava num outro vídeo outro dia. O primeiro passo para chegar na humildade é exercitar, não tem outro, né? Para você conhecer. A gente precisa fazer errado para depois aprender a fazer certo. Isso é encontrar o caminho do meio. Então, como eu ia dizendo, nem Buda, nem Lao Tse, nem Confúcio e nem Jesus, como, né, a gente não sabe muita coisa sobre Jesus, como a igreja, o cristianismo resolveu esconder lá na origem muito da sua história. Jesus também errou bastante até que um dia ele compreendeu. Não foi assim, ele não nasceu pronto, perfeito, não, ele teve que errar para encontrar o caminho do meio. E então é isso, eu estou vivenciando em mim mesmo essas condições de estar com R$5 na carteira e ainda assim aconteceu um tempo atrás, eu estava com R$4, 2 notinhas de 2, e uma delas eu dei, né? E a verdade é que nunca me faltou. Surge o medo quando a mente domina e diz, mas o que você vai comer amanhã? Mas eu quero experimentar, eu decidi experimentar tudo isso. Eu decidi, como eu disse para vocês, viver uma vida completamente diferente daquela que eu vivi por 30 e tantos anos.
E os próximos 30 e tantos anos da minha vida eu quero viver assim. Isso me deu uma grande liberdade, tanto que hoje eu posso estar aqui no Espírito Santo, longe do meu estado natal, que é o Rio Grande do Sul, e estou livre para ir para qualquer lugar, né? Como falei já tantas vezes, no momento que a possibilidade das palestras surgir, eu estarei livre, porque eu estou aprendendo a ser livre e desapegado. As minhas posses cabem numa mala e 2 bolsas pequenas de mão, né? Então é isso que eu tenho de posse hoje e estou bem com isso. Por causa do meu exercício do jejum nos últimos 2 meses e meio, eu aprendi que eu posso comer bem menos e viver com bem menos, né? E continuar bem alimentado, bem saudável, vivenciando esses extremos. Citando antes o exemplo de Buda, Confúcio, Lao Tse, Jesus, né? Uma coisa fica clara: o caminho do meio não pode ser ensinado, o caminho do meio só pode ser descoberto. Somente você pode caminhar o caminho. Não adianta eu dizer para você, eu posso dizer sim, isso vai despertar alguma coisa dentro de você muitas vezes. Então eu posso dizer para você o que eu estou experimentando, mas a experimentação só pode ser feita por você. Então a verdade é que é possível sim viver sem os condicionamentos que o sistema coloca na nossa cabeça. Você precisa... A gente faz tudo no automático, gente. Você alguma vez se questionou por que você age assim? Por que você come 3 vezes por dia? Por que você usa as roupas que você usa? Por que você tem que trabalhar no trabalho que você trabalha? Com que objetivo? Por que você tem que estudar, entre aspas, né? Aquilo que o sistema manda você estudar para se tornar um profissional eficaz e não um ser humano eficaz consigo mesmo e para com os seus amados. Por que tudo isso? Isso são só alguns questionamentos. Tudo você faz no automático. Por que você vai no shopping? Por que você vai no cinema? Por que você faz as coisas que você faz? E aí, quando você começa a questionar tudo isso, como aconteceu comigo, através da perda, através da dor, através de um sofrimento horroroso, você chega à conclusão que você quer descobrir. Então, qual é o meu limite? Onde está meu limite? O que eu aguento? Até onde eu aguento? Até onde é que eu rebento? E a verdade é que nesses anos que eu estou mais desperto, eu tenho descoberto que eu não arrebento. Não importa o que aconteça. Essa descoberta do caminho só pode ser feita individualmente, só pode ser feita por você. Mas se você não fizer o questionamento básico, por que eu sou assim? Por que eu acredito nisso, acredito naquilo? Se você não tiver esse questionamento dentro de si, você vai viver a vida inteira do mesmo jeito até morrer. Então, a grande questão é: o que precisa acontecer na sua vida para você fazer essa pergunta? E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal. A sua contribuição tem sido muito importante para o andamento desses trabalhos do Projeto Ouroboro como um todo. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!